Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Sou, o blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem Som. Você que acompanha nosso trabalho de longa data, fico muito feliz e agradecido. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, pessoas que seguem bravamente pelo e-mail, né? Resistem ali. Você do blogger do YouTube também, muito obrigado. E mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho amado, papai te ama de mortal. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, 23, né? No meu relógio são exatamente 15 horas e 5 minutos em ponto. Estou ao vivo com o Spreaker Podcast, no formato específico para o YouTube. Se você gostar dessa podcast aqui no YouTube, né? Ao vivo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Comenta aí, é tudo no seu nome. Nós aqui respeitamos a sua liberdade, tá certo? Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu falo em direto aqui de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo, tá certo? E nos últimos acontecimentos aí, do último domingo, dia 8 de janeiro de 2023, né? A invasão da Praça dos Três Poderes lá e a depredação do patrimônio público, enfim. As manifestações que estavam ocorrendo há muitos dias pós eleições do primeiro turno e duravam até agora nos quartéis, estavam de maneira até pacífica, tranquila, e de repentemente nós vimos que sempre tem as pessoas infiltradas e mesmo assim também tem aquelas pessoas que são mais apaixonadas, que trocam o pé pelas mãos, né? Enfim, tem tudo você pode imaginar nesse pacote. Só que é uma questão que não pode ficar e deixar passar batido, é que infelizmente, né, o conservadorismo aí e a direita, né, a direita aí e o conservadorismo, tem muitas pessoas que ficaram e se tornaram populares aqui na internet, na web, fazem lives, fazem vídeos, né, outros meios, mas só estão interessados em clickbait. Já falei isso várias vezes, sabe? E eles ficam pregando certas coisas, que a onça vai beber água. Já falei isso em outro momento também, que tem que fazer isso, tem que fazer assado. Esse pessoal são um bando de palpiteiros, meus amigos. Eles não sabem o que tem que fazer. Tanto é o que deu aí essa questão. Então, o povo está sendo usado como massa de manobra de novo. Esse pessoal aí vai pôr no colo da direita e do conservadorismo aí, vamos dizer assim, essa questão de terrorismo. Veja só, pessoas que não fizeram nada disso, mas enfim, estavam naquele ambiente, então atrapassa, né? E eles irão utilizar-se desses meios aí para cercear, em nome, entre aspas, da democracia, tua liberdade. Olha só que coisa. Então, a pessoa estava dando a corda para uma pessoa e essa corda iria servir para enforcar ela mesma. Ela estava dando corda para se enforcar. Louco isso, mas é isso. E o professor Olavo de Carvalho já se foi, que Deus o tenha, né? Já falou sobre isso. O pessoal não entende e fica, né? Tem um pessoal aí que fala que leu, que entendeu, tem pessoas que falam que não leu, enfim, tem vários tipos de pessoas aí, nós não nos preocupamos com isso. Veja só, no Brasil nós temos aí esse aparelhamento ideológico do Estado. Já falei muito sobre isso há muitos anos atrás, tá certo? E desde o regime militar e anterior ao regime militar, todas as instituições estavam sendo aparelhadas, pô. Na década de 90, final da década dos anos 80 para a década de 90, foi criado o Foro de São Paulo. E para que serve o Foro de São Paulo? Muitos diziam, o professor lá falava lá atrás, na década de 90, que existia, né? E o pessoal dizendo que não. E agora eles dizem que é uma coisa aí sem muita importância. Então, meu amigo e minha amiga, olha só,
nós temos a superestrutura e a infraestrutura. É uma coisa simples que o comunista e o esquerdista, ele sabe isso aí. É uma coisa simples, mas funciona. Então, o professor Olavo, o que ele fala? Tem a superestrutura e tem a infraestrutura. A superestrutura é a circulação das ideias, tá certo? É o judiciário, o político, o meio artista, o bitofobia, essa coisa toda, beleza? E você tem a infraestrutura, onde está o poder mesmo, meu amigo, tá certo? O poder e as armas e a economia, enfim, tá certo? Mas ele não aparece, correto? Mas quem domina essa parte aí, domina, tem poder, tem meios de ação, correto? As pessoas leem ou falam muita coisa, mas não conseguem entender esse ponto. E o professor é insistente, falou a vida toda sobre isso. Veja, você ter um cargo eletivo não quer dizer nada. Vocês viram aí, teremos as eleições aqui para prefeito e vereadores, tá certo? Então, cargos eletivos não quer dizer que você tenha poder. Poder é uma outra coisa. Aí, essa questão da superestrutura, que é tudo isso aí, a classe política e tal, o que é isso aí? Isso aí é a casca da democracia, o que aparece. É aquela questão, aquele rito formal que aparece. Tá certo? Esses agentes aí que estão aparecendo, fazendo isso e aquilo, mesmo do judiciário, do STF, esse pessoal que aparece, por mais que você pense que esse pessoal tem poder, não tem. Eles estão seguindo ordens, meus amigos. Essa que é a realidade. Tá certo? Então, todas as instâncias estão aparelhadas. De muito e muito tempo. As Forças Armadas também. O professor Olavo já alertou lá atrás, mas o pessoal fez biquinho. Aí, ó. O que deu aí agora? Na frente dos quartéis aí. Cadê os generais? Os melancias aí? Não deu nada, tá certo? Então, cada vez mais vai ter um cerceamento aí desse tipo de pensamento, entre aspas, conservador, tá certo? E direitista, enfim. Então, a superestrutura onde está o poder das armas econômico é que cria a superestrutura, pô. Tá certo? E você tem um cargo eletivo, você eleger uma pessoa nesses moldes aí, que você está fazendo? Como bem disse o professor Olavo de Carvalho. O que você está fazendo? Você está pegando uma pessoa e colocando essa pessoa no esquema que já está montado. Tá certo? A pessoa não vai ter poder nenhum, pô. Tá certo? A pessoa entra num trem, mas ele não é maquinista. Tipo assim. Correto? É isso. Então, você tem um esquema de poder e você coloca uma pessoa no sistema que funciona de um jeito que eles querem que funcione. É isso que acontece. Então, o que é essa superestrutura? Veja, as universidades, o que elas estão preparando? A próxima classe dominante, pô. Os futuros juízes, professores universitários, professores, médicos, intelectuais, entre aspas aí, os próprios políticos, tá certo? Aquele pensamento, esse pensamento e essas ideologias, tá certo? De onde que vem? Tá compreendendo a questão? Então, quantas teses anticomunistas tem por aí? Dos crimes ali da União Soviética aí, quantos tem? Né? Você não tem. Então, essa hegemonia aí, para você vencer, aí você tem que dominar a infraestrutura, meu. Você criar uma base de poder para dar sustentação para quem você for eleger. Pô, será que é tão difícil isso? Nós vimos aí agora o presidente que saiu, o Bolsonaro,
tinha poder nenhum. Fez algumas coisinhas aqui, acolá, que na margem ali do que podia ser feito ali e tal, mas o rito, as instituições, né, sempre contra esse perfil. E elas funcionam. E tem um esquema que vai funcionar de um jeito ou de outro, vai funcionar. Então, ocupar os espaços nas universidades, nos centros acadêmicos aí, né, nos sindicatos da vida aí, até na igreja, qualquer local que seja, aí que você tem essa questão da superestrutura, da infraestrutura. É o que não aparece, mas é o que dá sustentação. Sem isso, é como nós estivéssemos elegendo uma pessoa e jogando para a cova dos leões. É somente isso. Se ele conseguir sair vivo, vai sair, pode sair, mas vai sair todo detonado. É isso que está acontecendo. Então, tem pessoas que pensam a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tem coisas que exigem de nós pensarmos a longo prazo, mas ninguém quer, a pessoa quer a curto prazo. E tem ideias que só vão dar certo a longo prazo. Natura não falta de salto. A natureza não dá pulso, tudo a seu tempo, mas o pessoal tem pressa. Mas é urgente, como dizia Goethe, ter paciência, né? E esse pessoal aí não tem essa paciência toda. Olha no que deu aí, que tá dando. Então, essas pessoas, nós seremos perseguidos, é isso. Mais cerceamento de um tipo de pensamento. Então o mal, ele fomenta o bem enquanto ele não tem o todo. Quando ele tem o todo ali, ele vai perseguir o bem. Está compreendendo a questão? É mais ou menos isso. Então, né, a gente fala para as pessoas certas coisas, as pessoas ficam falando de direita e esquerda, não dá. Por quê? É o movimento revolucionário e você que é antirrevolucionário, tá certo? Ou seja, você não vai usar os mesmos meios que o outro lado usa. E às vezes a pessoa acaba se tornando, querendo fazer uma boa coisa, querendo fazer algo, tá certo? Acaba indo para o lugar errado, né? O inferno está cheio de boas intenções. Tá certo? Você pode ter boa intenção de ajudar alguém, né? A pessoa lá tem um problema de alguma questão ali que você não sabe, né? E se comer certo tipo de alimento, ela pode vir a óbito. Você não sabe, então a pessoa está passando fome, você dá aquele alimento, você tem a boa vontade de ajudar, mas às vezes a sua ajuda pode matar uma pessoa, tá certo? Então nós temos que conhecermos realmente essa questão aí da infraestrutura. É por isso que está desse jeito. Nós temos uma classe, a classe artística está sendo produzida, a classe, o Beautiful People, a classe judiciária, a classe de advogados, de médicos, de políticos estão sendo formados da onde? E ninguém presta atenção nisso, a infraestrutura. Então você elege uma pessoa e você coloca num sistema que vai funcionar com ou sem ele, tá certo? Então é uma figura decorativa, pô. Compreende a questão? Você viu aí, né, nesses anos, quem acompanhou com seriedade aí, né, viu o que aconteceu, né? Você tem a imprensa também, que faz parte dessa superestrutura, é o que aparece, e também faz aquela... Daí também das universidades sai esse pessoal todo. E você tem as ONGs também, você tem vários mecanismos aí, né, e você tem um discurso hegemônico. Então, para romper isso aí, é muito difícil. Então, a pessoa comum que não tem acesso a essas informações que nós estamos dando aqui, para ela, o que esse pessoal fala está certo. Então, trabalho não é fácil. O Brasil não é para amadores. Então, duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.